Cá estou eu de novo com mais um livro super fácil de entender e super informativo, que é O Voto Feminino no Brasil, da historiadora Tereza Cristina. Esse livro vai trazer um histórico da luta das mulheres pelo direito ao voto. Então ela começa com uma pequena contextualização internacional. Por quê? Foi só na Revolução Francesa, que começou em 1789, que a ideia de que as mulheres deveriam e poderiam participar da política começou a tomar forma e ser defendida pelas pessoas. Então, nessa época, algumas mulheres começaram a escrever sobre o tema, e ela destaca aqui duas pensadoras, uma francesa e uma inglesa, a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft. E aí, só uma pequena curiosidade, a filha da Mary é a Mary Shelley, que é famosa por ter escrito Frankenstein, esse clássico da literatura. E aí essas pensadoras encontravam alguns grandes filósofos e pensadores da época como opositores. Inclusive, a obra da Mary Wollstonecraft foi em resposta ao Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que as mulheres tinham uma capacidade intelectual inferior e que por isso não deveriam participar da política. E a Mary respondia que, na verdade, a qualidade da educação inferior que as mulheres recebiam quando recebiam é que causava essa desigualdade e que esse problema seria facilmente resolvível com uma educação mais igualitária. E aí esses movimentos que estavam acontecendo lá fora acabaram reverberando aqui no Brasil, e em 1832 a educadora e escritora Anísia Floresta traduziu livremente a obra da Mary, e a partir de então vários movimentos começaram a surgir aqui em favor do direito ao voto feminino. E então as mulheres fizeram diversos tipos de manifestações, desde escrever em jornais, editar seus próprios jornais com temáticas feministas, abrir escola para a formação de mulheres, até começar movimentos sociais e políticos, e entre outros. E além disso, elas contavam também com o apoio dos homens, que eram as pessoas que estavam na política até então, e alguns homens defendiam o movimento sufragista e tinham que defender isso para os seus colegas. Enfim, depois de muitos anos e de muitas derrotas dos sufragistas, finalmente, em 1932, 100 anos depois do livro da Anísia Floresta, no governo do Getúlio Vargas, foi quando finalmente as mulheres conquistaram o direito ao voto, ainda com restrições. E ainda no final do livro tem uma linha do tempo com o histórico do voto feminino em diversas partes do mundo, com algumas datas relevantes, e tem alguns dados muito alarmantes, como o fato de que na África do Sul, por exemplo, as mulheres brancas conquistaram o direito ao voto em 1930, mas esse direito só foi conquistado pelas mulheres negras em 1994, depois do apartheid, entre outros dados. E é importante também ressaltar que nesse livro fica claro como essa discussão se dava principalmente num contexto de elite, de pessoas que tinham a oportunidade de estudar no exterior, de fazer um ensino superior ou só de estudar, né? E de participar da política também. Aqui não traz como as outras classes sociais se manifestavam ou pensavam na época. E também é importante ressaltar que quando o movimento sufragista começou aqui em 1832, a escravidão ainda era permitida. Mas, de qualquer jeito, esse livro é muito importante para a gente entender como que se deu a conquista desse direito e para a gente lembrar que os nossos direitos não nos foram dados. Eles foram fruto de muita luta das nossas antecessoras, e é legal ver também quem foram essas mulheres, aprender seus nomes e um pouco das suas histórias. Então, alguns nomes que eu trago aqui são Berta Lutz, Leolinda de Figueiredo, Mariana de Noronha Horta, Josefina Álvares de Azevedo, e entre outras. E essa conquista ela é muito recente na nossa história, não faz nem 100 anos, e a gente ainda passou por períodos conturbados, com restrições de direitos no meio disso. Então a gente ainda tem que lutar para conquistar nosso espaço. E um dado que prova isso é que dos 513 deputados hoje no Congresso, somente 77 são mulheres, ou seja, 15%. E dessas 77, só 13 são mulheres negras, enquanto as mulheres representam mais de 50% do total da população. Então a gente já caminhou muito, mas ainda tem um longo caminho em busca de uma sociedade menos desigual. Então esse livro vale muito a pena de ser lido, ele é muito informativo,
Ele foi disponibilizado gratuitamente na versão e-book, na Amazon e no site da Câmara. E também é possível comprar bem barato o livro físico no site da Câmara. E, enfim, eu vou deixar também na legenda do vídeo alguns perfis de mulheres que fazem, debatem e ensinam política hoje em dia, que mostram que a nossa capacidade intelectual não é inferior coisíssima nenhuma e que se a gente quer ter os nossos interesses, os nossos direitos representados, a gente precisa ocupar cada vez mais esses espaços.